Então, boa tarde, gente. Nós estamos estudando as funções de demanda e oferta. Na aula passada, nós vimos, começamos, estudando as equações de demanda e oferta, vendo apenas com a equação simples, né? Que envolve basicamente o preço e a quantidade, que é exatamente essa primeira questão. Eu não vou revisar essa questão, até porque eu acho ela simples. Eu acredito que a maioria compreendeu. Se vocês não tiverem compreendido, quando for no final da aula, eu posso revisar, pegar outro exemplo e revisar. Mas o intuito da aula de hoje é a gente revisar essas equações, as funções mesmo, porque na aula passada eu dei um exemplo de uma equação de segundo grau quando você tem duas funções, sendo uma função afim, né, uma função de primeiro grau e uma função de segundo grau, e aí... Professor, Oi, pode falar. isso é atividade ou é exemplo? Exemplo. Isso aqui é o exemplo da aula passada. E aí eu mostrei para vocês a equação de segundo grau e a equação de primeiro grau. Faltou eu mostrar um exemplo para vocês, aí a gente botou o gráfico, né? Fez tudo bem direitinho. Aí faltou mostrar para vocês um exemplo envolvendo duas funções, né? Aliás, as equações de demanda e oferta, mas sendo duas equações de segundo grau. Aí eu vou mostrar isso para vocês agora. A letra A pede o seguinte, pede para você dizer qual é a função que indica a curva de oferta e qual que indica a curva de demanda. Aí aqui é o seguinte, primeira coisa que você vai fazer é pegar a equação. Pegar a equação, né? Eu vou pegar primeiro essa equação aqui, ó. Menos x quadrado menos y mais 2x mais 3 igual a zero. O que você vai fazer? Isso aqui é uma equação. Quando toda a equação está igual a zero, a gente precisa transformar essa equação aqui em uma função. Para transformar em uma função, a gente precisa isolar o y. Lembra que função é o f de x, né? Lembra que o y é a mesma coisa que f de x. Então, a gente precisa isolar o y. Para isolar o y dessa equação aqui, basta a gente jogar ele para o outro membro, porque ele vai ficar sozinho. E a gente quer exatamente isso, fazer com que ele fique sozinho no outro membro. Ele está aqui negativo, ele vai para o outro membro positivo. Então, nesse membro aqui vai ficar o menos x quadrado mais 2x mais 3. E lá no outro membro vai ficar só o y positivo. Ele estava negativo aqui. Quando ele passa para outro membro, ele inverte sinal. Estava positivo, fica negativo. Então, tanto faz eu dizer que é menos x quadrado mais 2x mais 3 é igual a y, como também eu posso colocar assim, que y, né? Inverter, trazer o y para cá. Então, y é igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. Agora, vamos fazer com a outra. A outra é y, né? Essa daqui, ó. Y mais 2x menos 3 menos x quadrado é igual a zero. Aí eu vou isolar o y. Para isolar esse y, eu tenho que pegar todo o restante e jogar para outro membro. No caso aqui, ó, 2x ele está positivo. Quando ele passa para outro membro, ele vai negativo. O 3 está negativo. Quando passa para outro membro, vai positivo. E o x quadrado, que está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar assim, ó. O y vai ficar sozinho, igual. Eu já vou organizar de forma que fique o coeficiente A, o B e o C, né? Então, vou pegar aqui, ó. O menos x quadrado, ele vai para o outro membro, mais x quadrado. O mais 2x vai para o outro membro, menos 2x. E o 3, que está negativo, vai para o outro lado positivo. Aí, aqui ele pergunta qual a função que expressa a curva de oferta e qual que expressa a curva de demanda. E aí, qual é? A função rosa é a de oferta ou a de demanda? Essa função aqui está de rosa. Demanda.
Porque Porque o x está negativo. Porque tá negativo. isso. Você olha para o x. No caso aqui do x quadrado, se o x quadrado estiver negativo, a função é de demanda. Se tiver positivo, é de oferta. Quando você tiver uma equação de primeiro grau, só vai ter o x, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Deixa eu só botar o exemplo. Essa daqui, por exemplo, é uma função de primeiro grau. Aqui você só vai ter um x, né? Você não vai ter x quadrado, você só vai ter o x. Então, você vai olhar só para o x quando for de primeiro grau. Pronto. Eu já isolei. A primeira coisa, isolar as equações. Agora, a gente vai encontrar a quantidade de equilíbrio. Lembrando que aqui está invertido. No caso aqui, era para ser assim, ó, B e C. Primeiro a gente encontra a quantidade, depois o preço. Aí, o que vocês vão fazer? Para encontrar a quantidade, eu preciso igualar as duas funções. Então, eu vou pegar essa função e igualar com essa. Então, eu vou dizer assim, que y é igual a y. Então, eu sempre costumo pegar a primeira de oferta. Vou pegar essa daqui, ó. X quadrado, menos 2x, mais 2, igual. Eu vou pegar aqui a de demanda. Menos x quadrado, mais 2x, mais 3. Aí, agora, o que eu vou fazer? Igualei, né? Peguei uma igual a outra. Aí, o que eu vou fazer? Vou jogar tudo para o primeiro membro. Vou jogar tudo isso aqui para o primeiro membro. Então, vou repetir o primeiro membro, né? O x quadrado menos 2x mais 2. E vou jogar tudo isso aqui que estava no segundo membro para o primeiro. Esse menos x quadrado vai para o primeiro membro mais 2x. Aliás, menos x quadrado vai para o primeiro membro mais x quadrado, né? Tá menos x quadrado, vai mais x quadrado. Tá mais 2x, vai para o primeiro membro, menos 2x. Tá mais 3, vem para o primeiro membro, menos 3. Igual a 0. Gente, por enquanto tá dando certo, né? Qualquer dúvida, vocês perguntem. Tá bom? Diga, Pedro, não tô entendendo. Help. Stop. Explique de novo que eu explico. Oi, pode falar. No caso, quando é para igualar as duas, é tipo meio que junta, né? As duas funções. Isso mesmo, vai juntar. Só que eu sempre aconselho colocar primeiro a de oferta no primeiro membro e a de demanda no segundo membro, mas tanto faz. No final dá a mesma coisa. Só que fica mais facilitado se você colocar primeiro de oferta e depois a de demanda. Tá bom? Mas tanto faz. Aí você meio que vai juntar, né? Você coloca tudo para o primeiro membro. Aí, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar x quadrado com x quadrado, x com x e número com número. Então, aqui, ó, perceba o seguinte, eu tenho x quadrado aqui e x quadrado aqui. Então, eu tenho um x quadrado aqui, ó, mais um x quadrado aqui, né? Esse um aqui só os inteligentes conseguem ver. Então, x quadrado mais x quadrado fica 2x quadrado, não é assim? Não é assim? Aí aqui, ó, eu devo 2x e devo 2x. Fica quanto? Você deve R$2 a fulano, menos 4x, né? Se você deve R$2 a uma pessoa e deve R$2 a outra pessoa, você está devendo ao todo R$4, né? Você está devendo. Então, menos 4x. Tem 2 e deve 3. 2 menos 3 dá quanto? 2 menos 3 dá quanto? Dá Menos 1, né? 2 menos 3. Você tem R$2 e deve 3. Você ainda vai ficar devendo R$1, né? Você tem R$2 na mão e deve R$3. Você paga os dois e ainda fica devendo 1, não é assim? Então, menos 1. Pronto, cheguei aqui numa equação de primeiro grau. Aí aqui é o seguinte, você precisa calcular os zeros dessa função para você poder achar
no caso, você precisa achar, a gente está procurando a quantidade. Então, eu preciso calcular os zeros dessa função. Para calcular os zeros da função, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a Bhaskara, né? Assim, tem que resolver essa equação de segundo grau. Aí, eu vou começar aqui logo sabendo a questão dos termos, né? Dos coeficientes. O coeficiente A é qual? 2. O B Menos 4. e o C. Menos 1. Pronto. Então, a gente sabe que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Né? Assim, B ao quadrado menos 4AC. Ixi, como ficou feio esse igual. Então Não. quer dizer que isso é a fórmula, Pedro? É a fórmula para você calcular os zeros da função quadrática, né? Da equação de segundo grau, que é B ao quadrado menos 4AC. Aí, quem é B? B é o quociente B, que no caso aqui é quanto? Menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Só que quem é A? A é 2. Vezes C. Só que quem é C? C é menos 1. Então, menos 1. Então, delta é igual. 4 menos 4 ao quadrado. Fica quanto? Menos 4 ao quadrado. Fica 16. 16. Aí aqui é o seguinte, menos com menos, né? Ó, menos com mais, menos, né? Menos com menos, mais, né? Então, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8. E 8 vezes 1 dá 8. 8. Então, delta é igual. 16 mais 8, dá quanto? 24. 24, né? Eu copiei errado, porque era para dar bem bonitinho. Eu acho que eu copiei a função errada. Enfim. Mas aí não tem problema não. A gente faz de mesmo jeito. Aí x vai ser quem? X vai ser menos b. Eu copiei o exemplo errado, sabia? Porque era para dar 25, né? Talvez. Mas eu errei. Deixa eu ver aqui. É y, 2x mais 3. Ah, eu que errei, minha gente. Desculpa aí. Ó. Onde é que tá o erro, ó? Tá aqui, ó. Olha. Não faça isso que eu fiz, tá certo? Gente, perceba que ó, o que tá errado. De menos 3 ficou 2. Vocês estão vendo? É que era 3, ó. Vou fazer até de novo para vocês perceberem o erro. Vou colocar aqui embaixo para vocês perceberem o erro, ó. E vocês não disseram que eu tinha errado, ó. Presta atenção, vou isolar o y aqui, ó. Já perceberam, né? Colocou mais Tá o 2, erro, né? Isso, era para ficar mais 3. Aí eu coloquei mais 2. 3. Ó, aqui vai ficar x quadrado, ó, passando o x para lá. Tá menos x quadrado, vai mais x quadrado. Aí aqui, ó, tá mais 2x, vai menos 2x. Então, menos 2x. Tá menos 3, vai mais 3. Ó, é para ser x quadrado menos 2x mais 3, e não mais 2. Ó, esse 2 aqui tá errado. Deixa eu só corrigir isso daqui, tá bom? Vocês prestem atenção para não errar, para não fazer eu errar também. Desculpa aí, viu, gente? Tá com... Quando o delta dá um número que não tem raiz, então tá calculado da forma errada, é? Não, até dá para continuar, mas nesse caso aqui eu que tinha feito errado. Mas dá para continuar quando o delta não é exato. Dá para continuar assim, só não vai ter uma raiz exata, né? Ó, aí a gente precisa refazer isso daqui. Deixa eu apagar.
Vamos lá, né? Eu vou pegar a de oferta. A de oferta é x² menos 2x mais 3. E a de demanda é menos x² mais 2x mais 3. Ambas ficam mais 3, né? Aí vamos lá. Vou trazer tudo isso aqui para o primeiro membro. Então, eu vou repetir o primeiro membro, x² menos 2x mais 3. Agora, trazendo, tá menos x², vai mais x². Tá mais 2x, vem menos 2x. Tá mais 3, vem menos 3. Igual a zero. Aí, aqui fica o seguinte. Eu vou separar x² com x², x com x e número com número. X² com x² fica 2x². Assim, tem um aqui, né? 1x² mais 1x² fica 2x². Menos 2x com menos 2x fica menos 4x. Mais 3 com menos 3 fica 0, né? Então, nem precisa colocar. Então, 3 menos 3 dá 0. Igual a 0. Pronto, cheguei nessa equação aqui, ó. 2x² menos 4x igual a 0. Aí, como a equação é incompleta, a gente pode resolver essa equação de duas formas. E pode resolver por Bhaskara e pode resolver também pela forma incompleta. Eu vou ensinar para vocês as duas formas. Vamos fazer aqui por Bhaskara, né? Vamos resolver por Bhaskara. Vamos lá. Os coeficientes aqui. O A é quanto? O A é... Vamos lá. Qual é o coeficiente A? 2. 2. O B Menos 4. e o C. Menos 4. 0. 0. 0, não tem, né? Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, o B ao quadrado é menos 4 ao quadrado, menos 4A é 2 e C é 0. Delta é igual, menos 4 ao quadrado vai dar 16, né? Vocês já disseram. Menos com mais menos, menos com mais menos, né? Então, vai ficar 16 menos. 4 vezes 2, 8, né? E 8 vezes 0? 0. Então, vai dar 16 menos 0. Quanto é 16 menos 0? 16, né? Pronto. Aí, a gente precisa calcular o x, né? O x. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz² de delta dividido por 2 vezes a. Menos b, né? O b é menos 4, então vai ficar menos com menos 4. Mais ou menos, raiz² de 16, né? Delta é 16, dividido por 2 vezes a. Quem a é 2. Então, fica assim, menos com menos vai dar mais. Cuidado com esses sinais, viu? Menos com menos dá mais, então fica o 4, né? 4 positivo. Mais ou menos, raiz² de 16 é quanto? 4. 4. 4. Dividido por 2 vezes 2. 4, né? 4. Então, x1 vai ser igual a 4 mais 4 dividido por 4. Que dá 2. E x2 vai ser igual a 4 menos 4 dividido por 4. Então, vamos lá. 4 mais 4, 8. 8 dividido por 4 dá 2. 4 menos 4 é 0, né? 0 dividido por 4 dá... 0 dividido por 4 dá quanto? Hein? 0 dividido por 4. 0. 0, né, gente? 0. Pronto. E Então, tem como ser isso? tem. Eu posso colocar 0 dividido por 4. Só não posso colocar 4 dividido por 0. Isso aqui não existe. O 0 nunca pode ficar no denominador. Pode ficar em cima, não pode ficar embaixo. Tá certo? Então, 0. Eu pensava que na hora que aparecesse o 0 por cima, eu não faria mais. Faz, ó. Na calculadora, por exemplo. Ah, Ó, 0 dividido... Você consegue dizer na calculadora. 0 dividido por 4. Dá 0.
Agora, se você fizesse na calculadora 4 dividido por 0, a calculadora vai dizer que não é possível, ele vai dar um erro. Não divide por 0. Entendeu? A calculadora não vai dar o resultado. Então, ok, né? Sim, aí tem outro jeito de calcular isso daqui, ó. Tem outro jeito. Pela fórmula reduzida. Vou calcular aqui, ó, pela fórmula reduzida. Vamos ver se vocês lembram. Vocês aprenderam isso aqui no 9º ano. Ou era para ter aprendido no 9º ano, né? Eu vou pegar aqui a equação, ó, 2x ao quadrado, né? A mesma equação, ó. 2x ao quadrado menos 4x igual a 0. Para resolver, quando aqui é pela fórmula incompleta ou forma reduzida, tem autores que chamam incompleta, reduzida, acho que vocês vão encontrar mais pela forma incompleta. Ó, nesse caso aqui, a equação de segundo grau, ela está incompleta em C. Não tem o C, só tem o A e o B, né? Só tem a coeficiente A e o B, não tem o C. Quando ela for incompleta em C, você vai colocar o X em evidência. Como assim, Pedro? Você vai dividir essa equação aqui por X. Você vai colocar aqui um X fora, colocar um parêntese e vai dividir. No caso, quando você pega 2x ao quadrado e divide por x. Lá na quinta série, vocês aprenderam uma propriedade de potência que significa o seguinte. Divisão de potência, o que você faz com a potência? Repete a base, né? Divisão de potências. Repete a base e faz o que com os expoentes? Ó, aqui eu tenho o expoente 2 e aqui eu tenho o expoente 1. Divisão de potência. Então, repito a base e diminuo os expoentes. Então, aqui está 2 menos 1 dá 1, né? E o 2 aqui a gente repete, né? Que o 2 já estava aqui. Então, fica 2 vezes x, né? Então, aqui vai ficar só o x. 2x, né? 2x. Menos. Agora eu vou dividir, ó. Eu vou apagar isso aqui. Isso aqui é só para vocês terem ideia do que eu estou fazendo. Agora aqui eu vou dividir o 4x por x. Mesma coisa. Repita aqui o 4, né? Divisão de potência da mesma base. Repete a base, faz o que com os expoentes? Diminui, né? Assim, 1 menos 1 dá 0, né? Assim, 0. 1 menos 1 dá 0, né? E todo número elevado a 0 é igual a quanto? Todo número elevado a 0. Gente, isso aqui é propriedade de potência, 5º ano. Todo número elevado a 0 é 1, né? Então, 4 vezes 1. Então, aqui fica 1. Então, 4 vezes 1 é 4, né? Então, fica só o 4 aqui. Então, 4x dividido por x. Aí, tem professores que ensinam assim. Gente, ó, como aqui tem um x e aqui tem um x, eu posso cortar esse x com esse x. Pronto, ficou só o 4. Tá certo? Tem gente que explica isso aqui, mas não explica de onde veio, né? É bom eu explicar as duas formas. Explico o faz e explico também de onde veio, que é o certo. Pronto, igual a 0. Se você multiplicar isso aqui de novo, será que está certo? Multiplica, ó. Você multiplicar x vezes 2x, vai dar o 2x ao quadrado, ó. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. Menos, né? X vezes 4 dá 4x, ó. Se você multiplicar o x pelo que está dentro de parênteses, vai retornar a equação. Aí aqui é o seguinte, ó. O x, ele está multiplicando tudo o que tem dentro de parênteses. Como a equação de segundo grau, você tem duas equações, você sempre vai ter duas respostas, né? Você vai ter um x1 e x2. Aí que é o seguinte, quando você tem uma multiplicação, aí fica o seguinte, ou x é igual a 0, né? Você tem uma multiplicação aqui, ó, ou x é igual a 0. Ó, você tem igual, ó, você percebe o seguinte, ó, entenda o seguinte, aqui, ó, você tem uma multiplicação, ó. O x, ele representa um número. E o 2x menos 4 também representa outro número. Então, você tem um número aqui e tem um número aqui. Quando você tem uma multiplicação de dois números, e essa multiplicação de dois números resulta em 0. Isso significa o seguinte, que um dos dois números é igual a 0. Pensa o seguinte, ó, por exemplo,
Vamos dizer que esse x aqui seja igual a 5. E vamos dizer que esse 2x menos 4 seja, no final, dê igual a 0. Quando você pega 5 vezes 0, vai dar 0, porque todo número multiplicado por 0 dá 0. Então, qualquer número... Isso quer dizer o seguinte, quando você tem uma multiplicação de dois números que o resultado é 0, isso significa o seguinte, que ou esse primeiro número é igual a 0, ou seja, ou o x é igual a 0, ou o segundo número, que no caso aqui, ó, 2x menos 4, é igual a 0. Um dos dois vai ser igual a 0. Quando você tem uma multiplicação de dois números e eles resultam em igualdade de 0, isso significa o seguinte, que ou o primeiro é igual a 0 ou o segundo é igual a 0. Então, o x igual a 0 é a nossa o primeiro número. Eu bate aqui, ó, x igual a 0, é a primeira função, né? A primeira raiz. Sempre que você tiver uma equação incompleta em C, sempre uma das raízes vai ser igual a 0. Sempre, sempre. Isso é uma regra geral. Agora vamos achar a outra. Para achar o outro zero, a outra raiz, é só a gente resolver essa equação do primeiro grau. Então, para resolver, primeiro eu vou colocar o 4 por outro membro. Vai ficar assim, ó, mais 2x, né, igual. O menos 4 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, x é igual, ó. Esse 2 passa para o outro lado dividindo. Fica 4 dividido por 2. X é igual, 4 dividido por 2 dá igual a 2. Percebam que eu achei as mesmas raízes, ó. Eu achei que o x é igual a 0 e que o x é igual a 2, ó. Cheguei nas mesmas raízes. Pedro, qual é mais fácil? Você que decide. Tanto faz, tá certo? Então, eu achei que, no caso, como não existe quantidade de equilíbrio zero, então a nossa quantidade de equilíbrio aqui é 2. Achei, no caso, a quantidade de equilíbrio, que era o que ele queria na letra B, né? Que eu troquei aqui. Letra B. Agora, a gente vai achar o preço de equilíbrio, que é a letra C. Vou colocar assim, preço de equilíbrio. E o galo truando. Vamos aqui. Para achar a quantidade de equilíbrio, a gente vai pegar essas equações de demanda e oferta e substituir o x que a gente achou. Pegando aqui o primeiro, é menos x² mais 2x mais 3. Tá assim, tá sendo gravada. O y é igual a menos x² mais 2x mais 3. Essa daqui é a de demanda, né? A de oferta é qual? A demanda, menos 2x, a demanda, né? Menos x² mais 2x mais 3. A de oferta é x² menos 2x mais 3. Oferta. x² menos 2x mais 3. Aí é o seguinte, a gente vai substituir, no caso, o valor do x, que a gente achou igual a 2, nas duas equações. Então, vamos lá. O y aqui vai ser igual a menos, né? Esse menos fica fora. O x que a gente achou foi igual a 2. Então, onde tiver x, você vai colocar 2. Então, vai ficar 2² mais 2 vezes x. O x aqui é 2. Mais 3. Y é igual a menos, né? 2² 2² dá 4, né? Esse menos acompanha. Mais 2 vezes 2 dá 4. Mais 3, né? Então, y é igual. Menos 4 mais 4, isso daqui cancela, né? Eu devo 4 e tenho 4. 4 menos 4 dá 0, né? Sobra só o 3. Então, y é igual a 3. Vamos ver se dá a mesma coisa aqui na de oferta. O x² aqui é 2, então fica 2² menos 2x, né? O x aqui é 2 mais 3. Então, y
igual 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes 2 dá 4, mais 3. Então, esse 4 menos 4 dá 0, né? Sobra só o 3. Então, y é igual a 3. Pedro, fiz, deu diferente. Então, você fez alguma coisa errada. Tem que dar igual. Então, nesse caso aqui, a gente achou, no caso, o ponto de equilíbrio. Qual o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, se a gente fosse pegar, né, o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio dessas funções? Equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando o x é igual a 2 e a quantidade de equilíbrio é igual a 3. Então, o x e o y, né? Quando o x é igual a 2 e o y é igual a 3. Aí vamos prosseguindo, né? Fizemos a letra A, a letra B e a letra C. Agora vamos para a letra D, né? O que tá M? Enfim, deixa eu renomear isso daqui. B. C, D, né? Mas é mesmo, é porque tem 2 A. B, né? C, D e E. O E, ele quer que você faça o gráfico, contendo as quantidades e preços da questão. Aí, para fazer o gráfico, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu baixar isso daqui. Como são duas parábolas, a gente precisa de 3 pontos para fazer o gráfico de uma parábola. Ó, aqui nós temos a função de demanda, né? Tá aqui, ó. São duas equações de segundo grau. Para a gente fazer uma parábola, a gente precisa de 3 pontos. Então, os 3 pontos vai ser quem? Vai ser os zeros da função e o vértice da parábola. Então, a letra E, né? Fazendo o gráfico. De demanda. Eu vou fazer primeiro de demanda. Aí vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, a função, no caso aqui é y igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. Então, aqui, a primeira coisa a fazer é calcular os zeros dessa função. Para calcular os zeros da função, a gente pode utilizar a Bhaskara. Então, vamos lá. Quem é A, quem é B e quem é C nessa função? O A é quanto? O A é quanto? É menos x? Sim, mas no caso, o quociente que está acompanhando o x é quanto? Menos 1. 2. Menos 1, né? Menos 1. O 2 é aqui, ó. O B. O B, no caso, é o 2. E o C é igual a 3, né? Que 0 é igual a 3, né? A é igual a menos 1, B é igual a 2 e C é igual a 3. Delta, então, como é que a gente calcula delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual a como é que vai ficar? B, né? Quem é B ao quadrado? B é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Menos 4, A. Quem é A? Menos 1. Quem é C? É 3. Então, delta é igual. 2 ao quadrado é quanto? É 4, né? 4. Menos com menos, né? Menos com menos dá mais, né? Mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3 dá... 4 vezes 3 dá 12. 12, né? Delta igual. 4 mais 12 dá quanto? 16, né? Ok. 4 mais 12 dá 16, né? Assim? Aí vamos lá. X
é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Esse a está parecendo um alfa. 2 vezes a. Aí vamos lá. Menos b. Então vai ficar menos 2, né? Mais ou menos raiz quadrada de 16 dividido por 2 vezes menos 1, né? Então vai ficar menos 2 mais ou menos. Raiz quadrada de 16 dá quanto? Dá 4, né? Dividido. 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Assim. Então, x uma linha vai ser o seguinte. X uma linha vai ser menos 2 mais 4 dividido por menos 2. E x duas linhas vai ser menos 2 menos 4 dividido por menos 2. Vamos aqui. Pedro, eu não consigo entender essa parte. Não consegue? Ó, aqui é o seguinte. A fórmula diz o seguinte, que é menos b, olhe para cá. Menos b, ó, a fórmula diz o seguinte, menos b mais ou menos, raiz quadrada de delta. Aí aqui é o seguinte, quem é b? B é 2, né? B é 2, né? Tá aqui, coeficiente b. Você entende, né, que o coeficiente a é o número que acompanha o x quadrado. Então, o x quadrado aqui, no caso, é menos 1. O b é o que acompanha o x, no caso aqui o 2. E o c é o número que é independente, que não depende de x, que não tem x. Então, no caso, o 3. Aí aqui eu estou colocando na fórmula, ó, menos b, né? Menos o coeficiente b, que é 2, então fica menos 2. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta foi o que a gente achou, no caso 16. Aí no caso fica assim, ó, menos 2, né? Menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4. Então fica mais ou menos 4. Dividido por 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Aí perceba aqui que você tem duas respostas. Você tem, como é mais ou menos, você vai ter duas respostas. Você vai ter uma que você vai pegar só o menos 2 mais 4, que é essa x1, ó, que você tem menos 2 mais 4, que é a primeira resposta. E você tem a outra resposta que você vai pegar no caso, você vai pegar o menos 2 menos o 4. Aí essa daqui, ó, menos 2 menos 4. E repete o de baixo. Deu para entender? Ah, agora eu entendi. Obrigada, deu sim. Por nada. Aí aqui fica o seguinte. 4 menos 2 dá quanto? 4 menos 2 dá... 4 menos 2 dá... 4 menos 2 dá 2, né? Assim? 4 menos 2 dá 2. Tem algo mais não? Não, aqui é o seguinte. Menos 2 com mais 4. Tanto faz eu dizer menos 2 com mais 4, como dizer 4 menos 2. Tanto faz. Você deve R$2. Você deve R$2 à sua irmã. E você só tem R$4. Você paga os 2 que você está devendo e ainda fica com 2, não é assim? Você deve 2 e tem 4. Você paga os 2 e fica só com 2 de lucro, né? Você tem 4 laranjas e dá 2 para o seu irmão. Você fica com quanto? Com 2, não é assim? Então, 4 menos 2 dá 2. Repete o de baixo, menos 2. Quanto é 2 dividido por menos 2? Quanto é 2 dividido por menos 2? Hein? Menos 1, né? 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Aí aqui é o seguinte. Menos 2 com menos 4. Você deve R$2 e deve R$4. Você deve quanto? Deve menos 6, né? Se eu devo 2 e devo 4, eu devo 6. Menos 6 dividido por menos 2 dá quanto? Aí aqui eu posso combinar sinal. Menos com menos, ó, percebe aqui que está mais e menos. Mais o 2 positivo fica mais, com menos, né? Baixo, mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais, né? Então a resposta aqui é positiva. 6 dividido por 2 dá 3, né? Assim, então fica só 3, né? 3 positivo. Achamos aqui os pontos. Menos 1
e 3 de x. Falta achar o vértice. O vértice da parábola. Qual é a fórmula do vértice da parábola? O x do vértice é menos b dividido por 2a. O b aqui é 2, né? O b aqui é 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes a. Quem é a? A é menos 1. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1, né? Assim. Agora, vamos calcular o y do vértice. O y do vértice é calculado por menos delta dividido por 4a. O delta a gente já tinha calculado aqui, ó, que é 16. Então, vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes a. O a aqui, eu acho que é menos 1. Vou botar aqui. É menos 1. Então, fica aqui menos 1. Então, vai ficar menos 16 dividido. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Quanto é? Aí aqui vai ficar menos com menos mais, né? Quanto é 16 dividido por 4? Dá 4, né? Sim? Então, achei aqui o vértice. O vértice aqui é 1 e 4. Vamos montar logo aqui essa primeira parábola. Ó, antes da gente montar, qual é a concavidade da parábola? Ela é carinha triste ou é carinha feliz? Ela é carinha feliz, assim. Ela é carinha feliz ou ela é carinha triste? Só de olhar aqui para a equação, vocês acham que ela é carinha triste ou é carinha feliz? Ela tem a concavidade para cima ou para baixo? Hein? Cadê vocês? Estão tudo calmos? Não chego bem feliz. Carinha feliz? Ela é carinha triste, não? Não está negativo? Olha para o x². O x² está positivo ou está negativo? Olha para o x². Se o x² estiver negativo, é carinha triste, ó. Essa carinha aqui, ó. Ela vai ter essa forma aqui, ó. Carinha triste. Se o x² estiver positivo, carinha feliz. Como é que a gente consegue visualizar isso? Vamos fazer aqui o gráfico. Aí vocês vão ver que ela vai ser carinha triste. Ó, vamos colocar aqui os pontos, tá certo? Os pontos que a gente achou do x1 e x2 foi menos 1 e 3, que foram os pontos de x, que são os zeros da função. O menos 1, ele fica bem por aqui, ó, menos 1. E o 3 vai ficar assim, ó, 1, 2, 3. Pronto, aí aqui são os primeiros dois pontos, né? Que é o menos 1 e o 3. Agora a gente vai achar os pontos. No caso aqui, ó, o vértice, né? Que é 1, o 1 fica aqui, ó, 1 de x, e o 4 de y. O 4 de y, né? O eixo y é esse daqui, ó. Esse aqui é o x. Aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu ligo 1 e 4, né? O vértice ele vai ficar bem por aqui, ó. 1 e 4. Então, a gente consegue, né, montar a parábola a partir desses vértices. Então, a parábola começa bem por aqui, ó. Ela tem que ser ligada por esses 3 pontos. Pronto. Fiz a primeira parábola. Agora vamos fazer a segunda. A segunda é o seguinte. Vou colocar aqui na frente. Deixa eu apagar esses carinhas.
colocar de outra cor para vocês não confundirem. Fazendo o gráfico da oferta. A equação da oferta é a seguinte. Essa daqui, ó. Y igual a x² menos 2x mais 3. Aí aqui, vamos lá. Quais os coeficientes dessa equação? O A é quanto? O A, o B e o C. O A é 1, né? 1 positivo. O B é igual a menos 2, né? O A é o coeficiente que acompanha o x². Quando não tem nenhum número, quer dizer que é 1. Então, o A aqui é 1. Por quê? Porque é o número que acompanha o x². Então, quando não tem nenhum número, é 1. O B é o número que acompanha o x. No caso aqui, é menos 2. E o C é o número que está independente do x, né? O número que vem sozinho. Então, o A é 1, o B é menos 2 e o C é igual a 3. Aí, vamos lá calcular. Delta é igual a B² menos 4AC. Então, delta é igual a B², no caso aqui vai ficar 2² menos 4, o A que é 1 e o C que é 3. Então, delta é igual a menos 2² dá 4, positivo, né? Base negativa de expoente par, resultado positivo. Aí, vamos lá, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3 dá 12, né? Assim? 4 vezes 3 dá 12. Delta igual. 4 menos 12 dá quanto? E aí? Dá quanto? Quanto é que dá? 4 menos 12. 8. Dá menos 8, não? É. O que Porque acontece? o 4 tá positivo. O que acontece quando o delta dá negativo? O que significa quando o delta é negativo? O que significa na equação quando o delta é negativo? Quando tá devendo. Não, eu quero saber qual é o comportamento da função quando o delta é negativo. O que isso quer dizer? Quando o delta está negativo, o que significa da função? Vocês eram para que o quê? Quando tá negativo, quer dizer que não tem raiz. Isso. Quem foi que disse isso? Só para saber. Eduardo Pereira. Tudo bem, Eduardo. Isso mesmo. Significa que a função não tem raízes. Então, eu não preciso calcular o x, porque não vai ter essas raízes. E, por não ter raízes, ele não vai tocar o eixo x. O gráfico, ele não toca o eixo x. Ele não cruza o eixo x. Ele nem chega a tocar o eixo x. Então, ele só vai estar aqui em cima. Ou ele vai estar em cima, ou ele vai estar embaixo aqui. Mas ele não cruza de forma alguma o eixo x. Ele não cruza o eixo x porque ele não tem nenhuma raiz. Então, lembre que para fazer o gráfico a gente precisa de 3 pontos. Nesse caso, os pontos a gente não tem raiz. Então, só nos sobra achar... só nos resta achar o vértice, né? O vértice. Sim, aqui também dá para achar outro ponto, que é o ponto em que o gráfico cruza o eixo y. Exatamente o ponto em que o gráfico cruza o eixo y. Quando é que eu sei quando é que o gráfico cruza o eixo y? Basta você pegar a função e onde tiver x, você colocar 0. Ó. Eu lembro que para fazer o gráfico eu preciso pelo menos 3 pontos. Como eu não vou ter as raízes, então eu preciso pelo menos de mais algum ponto, né? Eu já vou ter o ponto do vértice, eu preciso pelo menos de outro ponto para me situar, que é o ponto exatamente quando a parábola corta o eixo y. Então, para saber, você vai igualar quando o x for igual a 0. Então, quando o x é igual a 0, o y é igual a quanto?
Então, você vai pegar a função, né, x² menos 2x mais 3. E onde tiver x, você vai colocar 0. Então, aqui vai ficar 0² menos 2x igual a 0, 2x vezes 0, né, mais 3. Então, y é igual a 0² é 0, menos 2 vezes 0 é 0, mais 3. Então, y vai ser igual a 3, né? Então, a gente tem outro ponto, que é quando o x é 0, o y é 3. Então, tem esse ponto aqui, ó, 0 e 3. Aí, falta só achar aqui o o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Menos b aqui, então fica menos o b, que é menos 2. Então, fica menos 2. Dividido por 2 vezes a. O a aqui é 1. Então, fica 2 vezes 1. Menos 2, menos com menos mais, né? Repete aqui o 2. 2 vezes 1 é 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1, né? Então, o x do vértice aqui é igual a 1. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Menos delta. Então, vai ficar menos o valor do delta aqui, que é menos 8. Então, vai ficar menos 8. Dividido por 4 vezes a. Quem é a? A é igual a 1, né? Assim, a é igual a 1. Menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar 8 dividido por 4 vezes 1 dá 4. Quanto é 8 dividido por 4? 8 dividido por 4 dá 2, né? 2. Pronto, eu achei o x e o y do vértice. O x do vértice é 1 e o y do vértice é 2. Vamos colocar esses pontos lá no gráfico. Primeiro, eu vou colocar o ponto em que a parábola cruza o eixo y, que é o ponto 0 de x e 3 de y. Ó, é esse ponto aqui, ó. Ó, 0 de x e 3 de y. Esse ponto aqui, ó. A parábola vai cruzar o eixo y bem por aqui. E o vértice é 1 de x e 2 de y. Então, é bem por aqui, ó, o vértice. E como não cruza o eixo x, a parábola, sim, é outra coisa. Para saber a concavidade da parábola, se ela é assim ou se ela é assim. Cara triste ou carinha feliz? Qual é? Aí você vai olhar para a função. Essa função aqui, ó, o x² é positivo ou é negativo? Ela é carinha feliz? Positivo. É carinha feliz ou é carinha triste? Carinha feliz? Carinha feliz, né? Essa daqui, ó, carinha feliz. Essa daqui, ó, carinha feliz. Então, a parábola é assim, ó, carinha feliz. Ela é assim, ó. Ó, ela vai cruzar esse ponto aqui, ó, do 0 e 3. Sim, aí tem outro ponto. Outro ponto que a gente esqueceu, que é o ponto de equilíbrio. Que as duas vão se cruzar, ó. É o ponto 2 de x e 3 de y. 2 de x e 3 de y. Ó, 2 de x é esse daqui, ó, 2. E 3 é esse daqui. Então, o ponto de equilíbrio ele se cruza bem por aqui, ó. As duas, né? As duas parábolas, elas vão se cruzar nesse ponto aqui, ó. Então, só fazendo aqui a parábola. A parábola, ela vem assim, ó. Ixi, que parábola feia. Eu não sou um bom desenhista, mas e com essa mesa aí que piora, mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Enfim, mais ou menos isso. Vamos fazer aqui no GeoGebra, só para vocês vão ver que pode não ficar muito parecido, mas pelo menos pontos vão ficar parecidíssimos. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui as equações. A primeira equação é y igual a menos x². Y igual a x² mais 2x mais 3. Aí vamos o outro. O outro é
Eu botei certo. É menos x quadrado, esqueci do menos. Menos x quadrado mais 2x mais 3. Pronto. Agora o outro. Y igual a x quadrado menos 2x mais 3. Aí que a gente vai pegar o seguinte. Eu vou colocar essa daqui de vermelho. E vou colocar esse daqui de azulzinho. Ó, eu vou tirar aqui um print só para a gente comparar. Ó, se a gente for... Pode ser que não esteja parecido, né? Que realmente meu desenho não é dos melhores. Mas, se a gente for olhar aqui, ó... Deixa eu exibir aqui, aumentar aqui. Aqui dá para ver melhor, né? Se a gente for olhar, ó, vocês vão ver que tem os mesmos pontos. Ó, o vértice da parábola. Ó, o vértice da parábola da de demanda tá bem por aqui, ó. Quando x é igual a 1, ó, esse vértice aqui, ó. Quando x é igual a 1 e o y é igual a 4, ó. Se a gente fizesse numa área quadriculada bem bonitinha, ó, tinha saído igual, ó. O x igual a 1 e y igual a 4. Os x, ó, menos 1 e 3, ó. Menos 1 e 3. A de demanda, né? Ó, veja que a demanda também cruza o 3 aqui, ó. Era para ter mais um pouquinho para cá, pro 3. A de demanda, cruza bem o 3. A de oferta, ó, veja que cruza aqui, ó, no ponto do x igual a 2, ó, x igual a 2, y igual a 3. Aí, o ponto lá que a gente achou que cruza o eixo y, né? Ela cruza o ponto quando x é igual a 0, y igual a 3. E o vértice da parábola de oferta, quando x é igual a 1 e quando o y é igual a 2. Vejam que a gente acertou os pontos, né? Não ficou a coisa mais bonita do mundo assim que parecida, né? Mas está parecidíssimo, né? Vejam que é o que a gente chama de função simétrica. Por que função simétrica? Porque veja qual a diferença. Uma está para cima e outra está para baixo, né? Uma está com a concavidade para cima e a concavidade para baixo. Isso vai acontecer quando os coeficientes A e B inverterem os sinais. Ó, perceba que o A de um é negativo e o A da outra é positivo. O B de um é positivo, o outro é negativo. Sempre que isso acontecer, quando os coeficientes A e B os valores forem invertidos, vai acontecer isso no gráfico. Dúvidas? 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 Oi? Gente? Oi. Terra para Marte, vocês estão aí? Estão calados? Entenderam ou não? Olha, até agora, tipo assim, eu tava entendendo super, mas chegou num ponto que eu me perdi totalmente de tudo. Qual ponto que você se perdeu? Qual parte vocês querem que eu repita? Chegou na parte que ia começar a fazer o gráfico da oferta. Aí quando tu tava explicando, então, eu decidi não fazer tu parar e voltar.
Ó, aqui o gráfico da oferta, quando eu peguei a equação, aí teve um momento que eu calculei aqui o delta, e o delta deu negativo. Quando o delta... Essa eu não entendi, eu só não entendi quando tu colocou, não tem essas coordenadas, 0,3, eu não entendi essa parte. 0,3, é o seguinte, porque assim, para você fazer a parábola, você precisa de 3 pontos. Sempre para fazer uma parábola, você precisa de 3 pontos. Quais os pontos que eu gosto de usar? Que fica o gráfico bem bonitinho. Os zeros da função, né, que é o x1 e x2, quando você pega a função, pega a equação e calcula o delta, né? Para achar x1 e x2, é um ponto, você já vai ter 2 pontos, né? x1 e x2. E o terceiro ponto é o vértice. Ok, né? Aqui é ok, né? O de demanda você entendeu. Calculei os 2 pontos e o vértice, achei e calculei a parábola. Só que quando eu chego na função de oferta, quando eu vou calcular o delta, eu percebo que o delta é negativo. Se o delta é negativo, significa que a função não tem raízes reais. Ou seja, significa que a função ela não cruza o eixo x. Ó, tá aqui a função azulzinha clara, é a função de oferta. Perceba que ela não cruza o eixo x, ela não chega em nenhum momento a tocar o eixo x. Isso acontece porque o delta dela é negativo. Só que ferrou. Como é que eu vou fazer o gráfico de uma função se eu só vou ter mais... o único ponto que eu ainda posso achar é o do vértice. Então, eu calculei o x e o y do vértice, achei aqui o vértice, que é 1 e 2. Então, você já tem um ponto. Só que você precisa pelo menos de mais um para traçar a parábola. Então, eu resolvo, para achar mais um ponto, você consegue achar o ponto em que a parábola cruza o eixo x, o eixo y. Ó, já que o único ponto que você tem é o do vértice, é interessante você saber também qual ponto que a parábola vai cruzar o eixo y. Mas como é que eu descubro isso? Como é que eu sei qual é o ponto em que a parábola cruza o eixo y? É só pegar o x igual a 0. Você pega a função, né? X² menos 2x mais 3, e pega o x igual a 0. Então, onde tem x, você coloca 0. Você vai encontrar o y igual a 3. Então, quando o x é igual a 0, quando o x é 0, o y é 3. Que é exatamente esse ponto aqui, ó. Quando o x é 0... Toda vez que o delta é negativo e eu precisar achar outro ponto para montar o gráfico, eu tenho que fazer isso, substituir o x por 0. Exatamente. Exatamente. Aí você vai ter pelo menos mais um ponto, né? E aí você sempre vai ter que se perguntar se a parábola é com cavidade para cima, ou seja, carinha feliz, ou com cavidade para baixo, carinha triste. Então, negativo, sempre que for negativo, triste. Lembra, o que é uma cor negativa? É uma cor triste. Então, carinha triste, com cavidade para baixo. Positivo, lembra felicidade, né? Carinha feliz. Então, o x² positivo, carinha feliz. x² negativo, carinha triste, com cavidade para baixo. Então, esse bizu da carinha triste, carinha feliz, salva muita gente e cai muita questão do Enem só para você reconhecer gráfico de função. Pronto, aí eu achei os pontos e montei o gráfico. E aí? Eu ia mostrar outro exemplo, mas esse exemplo aqui eu não coloquei na atividade de vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar vocês e vocês vão calcular o exercício lá.